No meio da noite, Abigail está dançando balé em um teatro vazio. Enquanto isso, um bando de bandidos está se preparando para fazer algo ruim. Uma expert em computadores desliga todas as câmeras de segurança na casa de Abigail e um atirador sobe no telhado. Quando Abigail sai do teatro, seu motorista a leva até o carro, sem saber que os bandidos colocaram um aparelho para rastrear o carro. Quando o carro começa a andar, os criminosos também começam a se mover. O hacker abre as portas da casa e 3 dos bandidos entram silenciosamente no quarto de Abigail para se esconderem atrás dos móveis. A mulher percebe que eles querem sequestrar uma criança e protesta, dizendo que geralmente não se mete com crianças, mas os outros dizem para ela não se preocupar. Logo, Abigail chega em casa e vai para a cama, e é aí que os criminosos aproveitam para atacar. Um homem tenta segurá-la, mas Abigail enfia um lápis na mão dele. Outro homem tapa a boca dela e a prende, enquanto o primeiro tenta bater nela, mas a mulher o impede de machucar uma criança. Ela então dá um remédio para Abigail dormir. Metade do grupo espera do lado de fora e avisa que um carro está chegando. Enquanto um vigia o carro que se aproxima, o trio coloca Abigail em um saco e sai pela janela. Eles atravessam o jardim e encontram o vigia, mas os alarmes disparam e eles precisam correr. Os últimos 2 criminosos chegam a tempo e eles escapam sem problemas. Ei, o que você faria se ficasse preso em uma mansão com um ser imortal? O filme que vou fazer o resumo chama Abigail. É um filme de terror e suspense muito bom. Confesso que não esperava muita coisa, mas depois que comecei a assistir, não consegui parar de ver. É por isso já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho, e deixar o like para receber os melhores resumos. Durante a viagem, eles checam o pulso de Abigail para garantir que ela está bem e colocam uma venda nela. Quando estão perto do tráfego, o hacker diz ao motorista para pegar outra estrada. Mas o motorista faz uma curva rápida e esconde a van atrás de um grande caminhão. Mais tarde, eles chegam numa casa velha longe da cidade. Lá, eles encontram Lambert, o homem que os contratou. Depois de prenderem Abigail numa cama, Lambert lembra as regras para o grupo. Eles não podem falar seus nomes verdadeiros nem contar suas histórias pessoais, e devem se comportar bem uns com os outros. O trabalho vai durar 24 horas, então eles precisam cuidar de Abigail, até que o pai dela, que é rico, mande os 50 milhões de dólares. Lambert não diz quem é o pai, mas pega os celulares de todos para evitar que sejam rastreados. Antes de sair, Lambert dá a cada um apelido. Depois, eles começam a beber tudo o que encontram na casa. Joey não quer compartilhar seus doces com Dean, que tenta adivinhar as histórias dos outros, mas falha. Quando Joey zomba dele, os outros apostam dinheiro para ver se ela consegue fazer melhor. Usando a linguagem corporal, roupas e personalidades, ela acerta todas as adivinhações. Frank era um detetive muito inteligente. Peter é um membro da máfia sem muita inteligência. Sammy é uma hacker de família rica fazendo isso por diversão. Rickles era um atirador de elite dos fuzileiros navais. E Dean é um motorista sociopata. Frank percebe que Joey é uma pessoa que está tentando se recuperar de um vício em drogas devido ao seu vício por doces. Depois, Joey olha para Abigail, que está reclamando que as amarras estão muito apertadas. Joey gentilmente remove a venda dos olhos de Abigail e nota que as algemas estão machucando suas mãos, então ela as prende na frente dela. Ao ver Abigail chorando, Joey explica que eles não pretendem machucá-la e só querem o dinheiro. Então, Abigail pede para ela prometer com o dedo mindinho. Joey menciona que tem um filho e, em resposta, Abigail revela que cometeram um erro porque seu pai não se importa com ela. Antes de sair, Abigail expressa suas desculpas pelo que está prestes a acontecer com ela. Preocupada, Joey volta ao grupo e diz a Frank que o pai de Abigail pode ser um homem violento. Frank ignora isso como uma tentativa de fazer Joey se sentir mal, mas quando todos estão distraídos, ele vai verificar Abigail. Ele fica surpreso ao vê-la sem a venda e rapidamente cobre seu rosto, apontando sua arma até que ela jure que não o viu. Depois, Frank a pressiona perguntando quem é seu pai, até ela revelar que seu pai é Christoph Lazar. Assustado, Frank volta correndo para o grupo e declara que está saindo. Os outros querem saber o motivo, e Frank explica que a garota é filha de Christoph Lazar, um criminoso muito perigoso e influente. Joey e Rickles também conhecem o nome e compartilham da preocupação de Frank.
Uma conversa acontece sobre o que fazer e, no final, decidem ficar para conseguir o dinheiro, que poderão usar mais tarde para sair e começar uma nova vida longe dali. Eles concordam em ficar de olho no redor e manter todas as portas fechadas. Mais tarde, Joey está olhando pela casa seguindo um som que é só uma janela aberta. Enquanto a abre completamente para parar o som, ela vê uma velha estátua de um pai e seu filho. Então ela encontra Rickles, que tenta flertar com ela e não consegue. Ele também diz a ela que não confia nos outros e eles concordam em cuidar um do outro. Enquanto isso, Sammy encontra uma sala com TV e de repente é surpreendida por uma presença atrás dela, mas é só Dean pregando uma peça. Ele tem a coragem de tentar flertar com Sammy, que furiosamente o manda embora. Então Dean encontra Peter dormindo e desenha um membro masculino em seu rosto. Ele continua andando pela casa e entra em um corredor escuro com várias fotos antigas, incluindo uma com uma garota que se parece muito com Abigail. Depois, ele vai para a cozinha que fica embaixo da casa, onde uma porta abre sozinha. Confuso, ele entra na sala e é surpreendido por um rato. Quando tenta sair, de repente algo que não dá para ver o agarra pelas pernas e o puxa de volta. Sammy ouve seus gritos e vai ao porão, onde encontra Dean sentado à mesa. Quando ela tenta se aproximar dele, sua cabeça cai e Sammy grita antes de vomitar. Logo, os outros chegam ao porão também. Primeiro acharam que podia ter sido a Sammy a fazer isso, mas concordam que Sammy não tem força para tal coisa. Na verdade, isso os lembra das histórias sobre o assassino de Lazar chamado Valdez. Há alguns anos, 3 membros importantes da gangue de Lazar foram pegos pelo FBI. Na noite antes do julgamento, eles foram mantidos escondidos no último andar de um hotel com agentes guardando todos os lados. Na manhã seguinte, o FBI invadiu e encontrou seus corpos com as cabeças cortadas e sem órgãos. Não tinha nenhuma maneira de entrar ou sair da sala, a não ser pela janela no 23º andar. Preocupados, eles decidem verificar a garota e a encontram bem no quarto. Rickles ainda está assustado com Valdez e quer sair, mas quando abre a porta da frente, eles ficam chocados ao descobrir outro portão trancado. Peter tenta abrir com força, mas não consegue, e isso ativa um sistema de segurança que cobre todas as janelas, o que significa que o grupo agora está preso dentro. Joey acha que é uma armadilha, e Rickles vai verificar sua arma, mas descobre que ela sumiu. Joey pergunta para Abigail se ela viu mais alguém além dela e Frank, mas Abigail diz que não viu. Ela também diz que Frank a ameaçou, disse que trabalhava para o pai dela e seu verdadeiro nome era Valdez. Depois, Joey fala com Rickles e eles compartilham o que sabem, concordando que não faz sentido. Eles decidem procurar uma saída, mas quando Joey tenta sair do quarto, houve um barulho. Rickles está numa posição estranha, então ela vai ver e fica horrorizada ao descobrir que ele está gravemente ferido. Seu corpo sem vida cai em seus braços e ela o coloca no chão antes de descer correndo a escada. Furiosa, Joey aponta sua arma para Frank, acusando-o de ser Valdez e de matar Rickles. Frank também saca sua arma e diz que Joey está sendo manipulada por Abigail. Ele pede a Peter que faça algo sobre Abigail, então Peter vai até o quarto para acabar com ela. Antes de Peter atirar, Joey chega e rapidamente o desarma. Sammy e Frank também chegam e começam a discutir. Enquanto isso, Abigail facilmente se solta das algemas e se levanta, usando um movimento de balé para mostrar sua verdadeira identidade. Ela é uma vampira. Abigail pula em Peter e está quase o mordendo, mas Frank atira nela. Surpreendentemente, Abigail se levanta. Sua ferida se cura rapidamente como se não fosse nada. Joey, assustada, também atira nela, mas as balas não têm efeito, então eles correm e trancam a porta. O grupo percebe que Abigail era Valdez o tempo todo. As portas têm trancas e persianas magnéticas grossas, então não podem ser arrombadas, e Sammy não pode hackeá-las, já que seu celular foi levado. Todos estão tensos, se perguntando como matar um vampiro. Alho, cruz, luz solar, estaca de madeira e quando Peter pede calma, Frank o ameaça para que se cale. E manda Frank pegar tacos de sinuca para fazer estacas enquanto Sammy procura alho na cozinha. Joey não ajuda porque teme a reação do pai de Abigail e não quer matá-la, e sim trocá-la pela sua liberdade. Mas Frank discorda. Quando estão prontos, o trio corre para o quarto de Abigail, mas encontram-no vazio. De repente, ouvem música e vão para outro quarto, onde encontram Abigail dançando com o corpo de Dean.
No começo, ela finge ser uma garota legal, mas quando Sammy ataca, Abigail pula sobre ela e cheira o alho, que não faz nada. Frank é empurrado quando tenta ajudar, mas Peter consegue pegá-la. No entanto, Abigail facilmente o joga no chão e pega a cruz de seu colar, batendo em seu peito com ela para fazê-lo sangrar e confirmando que cruzes também não a afetam. Depois, Frank tenta esfaqueá-la por trás, mas Abigail rapidamente o desarma e esfaqueia sua perna. Desistindo, o grupo volta para o andar de baixo, onde Joey os ajuda com seus ferimentos. Ela lembra a eles que a injeção funcionou quando sequestraram Abigail e eles ainda têm uma injeção de reserva. Eles concordam em se separar e quem encontrar a garota primeiro deve informar Joey através dos fones de ouvido para que ela possa surpreendê-la com a seringa. O grupo começa a procurar pela casa e Sammy pega um corredor sujo, onde se assusta com um monte de morcegos. Isso a faz cair em uma piscina e ela grita ao perceber que está cheia de corpos em decomposição. É ainda pior porque ela precisa passar por cima deles para sair. Enquanto isso, Abigail assusta Peter, que foge assustado e tranca a porta atrás dele. Mas Abigail quebra a porta e continua perseguindo-o, correndo como numa dança. Peter está correndo o mais rápido possível quando, de repente, Frank abre uma porta e o atinge, fazendo-o cair da escada. Então Abigail persegue Frank, empurrando-o escada abaixo antes de tentar finalizá-lo. Joey tenta injetá-la, mas Abigail bate na sua mão e faz a seringa voar por um portão fechado. Sammy agarra Abigail e a afasta, mas a garota morde o seu braço. Em seguida, Abigail agarra Frank pela perna e começa a voar, até que Peter a ataca de surpresa, fazendo-a soltar Frank. Peter segura Abigail enquanto Joey recupera a seringa, injetando rapidamente o sedativo nela. A garota faz algumas ameaças sérias e xinga Joey antes de desmaiar. Sammy fica assustada e se pergunta se vai se transformar por causa da mordida. Momentos depois, Abigail acorda dentro de um elevador trancado. Joey diz que, se ela mostrar como sair de lá, eles a deixarão ir. Em vez disso, Abigail confessa que planejou tudo e que Lambert trabalha para ela. Ela sabe tudo sobre essas pessoas. Sammy começou pegando dinheiro dos pais ricos e depois foi atrás de alvos maiores, inclusive de um banco que era da máfia da família de Abigail. Peter trabalhava para uma gangue e roubava de seus próprios colegas, o que ele não sabia que essa gangue que trabalhava fazia parte da gangue também de Abigail. Frank se infiltrou numa gangue enquanto era policial e acabou curtindo o lado ilegal. E foi o Frank que ajudou a prender os membros importantes da gangue de Lazar. Joey, uma ex-médica do exército, perdeu o emprego por causa de sempre andar dopada e agora faz cirurgias clandestinas para pessoas suspeitas, deixando seu filho com o pai ruim. Um dia, ela sem querer matou um membro da gangue da família de Lazar, enquanto tentava salvar sua vida. Todos eles, de alguma forma, mexeram com Lazar ou sua gangue, e Joey acredita que Abigail mata os inimigos de seu pai para ganhar seu amor. Abigail não os matou logo de cara porque gosta de brincar com suas vítimas. Ela diz que, se a deixarem ir, salvará 2 deles. Frank sugere matá-la, então Abigail, irritada, decide salvar apenas quem a libertar. Peter pega sua arma rapidamente e Joey faz o mesmo. Ela e Frank explicam que Abigail está mentindo e assim que abrir a jaula, ela vai matar todos. Peter tenta ajudar Abigail, mas Joey atira nele. O grupo sai para ajudar Peter com o ferimento, exceto Frank, que decide ficar de guarda. Quando todos saem, Frank diz que a soltará se ela contar como sair da casa. Abigail diz que ele precisa mexer no livro que está escrito: "Não restaram ninguém" na biblioteca, para abrir uma porta escondida. Frank agradece, mas se recusa a soltá-la. Então, Abigail arranca a grade facilmente e ataca Frank. Nesse momento, Joey chega e quebra algumas tábuas de uma janela para deixar a luz do sol entrar. A luz queima a mão de Abigail e ela se esconde nas sombras para se curar, enquanto Joey e Frank fogem. O grupo se reúne na biblioteca sob a luz do sol que entrou pela janela que Joey abriu. Sammy não sofre nenhum efeito da luz, então ela fica aliviada pensando que não vai se transformar. Frank puxa o livro, não restaram ninguém que Abigail mencionou, mas nada acontece porque ela também mentiu. Enquanto ele fica com raiva, Joey tenta derrubar a parede sem sucesso. Ela ficou sem doce, aí tá ficando bem ansiosa.
Joey conta pra Sammy que deixou o filho dele pra se curar e que o plano era usar a grana desse trampo pra voltar pra ele e começar de novo como um reset. Quando Sammy ouve isso, ela tem uma ideia. Se acharem a fonte de energia, ela pode desligar as trancas. O pessoal se divide em dois e começa a procurar pela casa. Sammy e Peter, e Frank e Joey. De repente, Abigail coloca a música de novo e controla Sammy devido à mordida. Ela vira vampira rapidinho e ataca o Peter, mordendo o pescoço dele. Abigail fala com ele pela Sammy enquanto ela continua a se alimentar e o mata. Depois, Abigail se diverte fazendo a Sammy dançar como ela. Finalmente, Joey e Frank chegam, então Sammy esconde o rosto, mas os outros desconfiam, então Sammy mostra a transformação dela e a dupla sai correndo na hora. Sammy corre atrás deles e eles chegam na biblioteca, onde Abigail usa a voz da Sammy para dizer que odeia aquele lugar porque foi onde o pai delas a transformou. Joey segura um prato e usa o sol para brilhar nele, e isso faz Sammy explodir. Então, uma porta escondida se abre. Mesmo pensando que pode ser uma armadilha, Joey e Frank decidem ir. Eles encontram um painel de controle dentro da mansão e Lambert, que também é um vampiro. Lambert segura Joey pelo pescoço e explica tudo. Abigail o transformou 2 anos atrás quando descobriu que ele ajudou Frank a se juntar à gangue. Ela ameaçou sua família, e agora ele só faz o que ela quer, trazendo os inimigos do pai dela para cá para ela se divertir. Ele avisou Lazar sobre isso e ele está vindo para a mansão. Lambert quer matar Abigail e seu pai, então ele oferece transformar Frank se ele prometer ajudar. Frank concorda, e então Lambert bate em Joey e morde Frank. Depois disso, Lambert faz Frank beber o sangue dele, e Joey acorda para ver Frank se tornando um vampiro com muita dor. Então, Lambert diz para Frank morder Joey, mas Frank usa uma estaca para apunhalá-lo, e Lambert explode. Nesse momento, Abigail aparece e tenta atacar, mas Frank a domina e bebe o sangue dela. Joey aproveita para chegar até o painel de controle e desativar as coisas de segurança, e também pega seu telefone de volta. Mas quando ela tenta sair pelo corredor escondido, a porta está fechada. Enquanto Frank termina de beber o sangue de Abigail e solta o corpo dela, Joey liga para seu filho e deixa uma mensagem muito emocionada na caixa postal dele. Frank a encontra e a empurra de volta para a biblioteca, onde começa a jogá-la contra os móveis. Joey tenta se proteger, mas seus socos não machucam um vampiro. Então, ele a segura pelo pescoço e a joga no chão, mas Abigail a salva a tempo. Abigail diz que está fraca demais para lutar sozinha e pede a Joey que a ajude a derrotar Frank, prometendo libertá-la para que ela possa ver seu filho novamente. Frank se aproxima e as garotas se unem para enfrentá-lo, mas ele é mais forte que elas juntas. Depois de derrubar Abigail, ele fere Joey no ombro com uma estaca e a prende em um pilar. Em seguida, ele volta a lutar com Abigail, mordendo-a novamente enquanto ela sinaliza para Joey lembrá-la da promessa. Com Abigail no chão, Frank retira Joey da estaca, morde seu pescoço e a joga no chão. Quando ela acorda, Frank usa seus poderes para obrigá-la a pegar a estaca e atacar Abigail. Mas Joey está fingindo, então ela vira e empurra Frank, dando a Abigail a chance de pular nele. Ela briga com ele de novo e diz que os superpoderes demoram para aparecer completamente, então ele não pode controlar ou transformar Joey ainda. Enquanto eles estão ocupados, Joey pega a estaca e derruba Frank. Então ela e Abigail se juntam para esfaqueá-lo e fazê-lo explodir. Depois, Joey está com medo de se transformar também, mas Abigail diz que não vai acontecer porque Frank está morto. Como combinado, Abigail deixa Joey ir e pede para ela encontrar seu filho. De repente, alguém agarra o ombro de Joey. É o pai de Abigail, Christoph Lazar, que diz que teve muitos nomes ao longo dos anos. Ele quer machucar Joey, mas Abigail defende, dizendo que Joey salvou sua vida e esteve lá para ela quando ele não estava. Lazar lê a mente de Abigail e entende que sua filha se sentia solitária e que Joey a salvou. Então ele agradece beijando a mão de Joey e a deixa ir. Joey volta correndo para a van e descobre que ainda tem um pirulito, então ela o saboreia enquanto dirige para longe. E assim o filme acaba. Qual a nota você dá para esse filme? Escreva no comentário e não esqueça de ativar o sininho para ser avisado de novos resumos. Então, até a próxima!